Naves cósmicas sobre o céu invisível do Brasil. Assista esse vídeo e você verá o Brasil com outros olhos, explicando definitivamente como funciona os OVNIs, objetos voadores não identificados, ou UFOs na linguagem inglesa. Primeiro temos que entender que OVNI não é uma realidade deste mundo 3D. O OVNI é 3D, ele é 4D, 5D, 6D e 7D. Ah, mas como assim? Uma tecnologia vai ter nuances espirituais? Porque, na verdade, não existe matéria e não existe espírito. O que existe são desdobramentos do universo e muitas possibilidades. O problema é que a gente se encarcerou numa realidade e pensa que tudo que é objetivo tem que ser massivo, sólido. Mas a solidez, ela é subjetiva. Por exemplo, como uma bactéria entra em seu corpo? Como a sua pele respira? Existem poros. A matéria mesmo não é o que parece ser. Do que é constituído isso que nós vamos chamar de tecnologia em termos humanos? Porque para eles é realidade natural. As máquinas são parte deles mesmos. Há OVNIs, que são corpos mentais de seres elevadíssimos. Um ser inferior não tem condições psíquicas para nem mesmo presumir como construir uma máquina dessas que pode transladar-se multidimensionalmente. Do que é constituído um OVNI? Um elemento que se desfez do planeta Terra. Estamos falando apenas de OVNIs terrestres. Eu vou chegar lá. Quem são esses seres que constroem essas máquinas, entre aspas? Esse elemento se chamava Orical, que tinha em abundância na Atlântida. Também eles usam para impulsionar como combustível, entre aspas, sempre, né, metaforicamente, porque só nós precisamos de combustível. Eles têm a energia íntegra para fazer o que quiser, porque é seguro dar esse outorgue a eles. São seres como nós que já evoluíram. Um dia você vai se tornar um, se você evoluir. Eles usam um elemento que por acaso a ciência esbarrou nele, que é o elemento 115. O que é o elemento 115? Ele se confunde com a própria vida humana. O homem, ou qualquer ser biológico, ele nasce, existe e deixa de existir. Ele não pode permanecer. Esse elemento, ele segue esse modus operandi. Isso a gente vê lá na CERN, na Suíça também, no colisor de Hadrons, que aparece a partícula e ela desaparece conforme o observador não está mais olhando. Onde é que ela entra? Ela entra numa quarta vertical. Vertical por quê? Porque é acima do mundo tridimensional horizontal. Por que é horizontal? Porque tudo que pesa tem uma conotação de horizontalidade, ou seja, compactabilidade. E para impulsionar, esse elemento 115 acaba se tornando antigravitacional, ou seja, vou explicar. O planeta Terra, ele é um organismo vivo. A sua carga é positiva. Nós estamos grudados, as nossas construções grudadas no solo terrestre, porque há um contraste, uma pele invisível que separa dois polos. Tudo que está sobre a superfície tem carga negativa. Então, quer dizer, o positivo e o negativo se atraem. É como acontece aqui nos sexos. Essas máquinas não podem ficar muito tempo aqui. Por isso que
quando vai se ter um avistamento físico em que uma massa consegue visualizar, ele vai aparecer como um ponto de luz. Seria como, por exemplo, a mariposa pousar numa lâmpada e a lâmpada estar muito quente e ela se incendiar. Isso acontece e o bicho cai morto. No caso das naves, elas podem cair por terra. Por quê? Porque sua carenagem aqui, quando se materializa em um aspecto tridimensional, ele reflete a radiação solar, pode ser até à noite, potencializando. É como você pegar uma lupa, uma lente qualquer, e direcionar ao sol. Você pode gerar chamas. Então ele fica um tempo, aparece por algum propósito, eles são muito metódicos, eles sabem para quem se mostrar, se sacrificam, se arriscam e desaparecem, porque se eles ficarem muito tempo, pum, cai no chão e o que vai acontecer? Os governos ignorantes da Terra logo vão confiscar essas máquinas para replicar. Seria a tecnologia reversa, que muitos já tiveram acesso, infelizmente. Por que esses seres não aparecem o tempo todo? Para todos nós. Sendo que eles já estão aí, isso já é de praxe. Isso aí já não é mais teoria de conspiração, nem nenhuma IA. O primeiro fator é a questão maliciosa da condição humana. Tudo para nós é comércio. Inclusive hoje vivemos o império da dor. O próprio humano explora a dor do outro, cobrando muitos impostos, máfia farmacológica, funerária, máfia agora terapêutica, desculpa gaguejar, porque isso me deixa bem incomodado, né? Porque a consciência da gente acusa essas coisas. Quando a gente desperta, se resolve, a gente não fica em paz, não. Aí que o trabalho começa. Por isso que muita gente não quer despertar. Quer ficar na maresia ou na linha do conforto dos serviços prestados, né? Muito caros, até inclusive hoje em dia. Quando a fé se tornou agora tratamento médico, terapêutico. Então essas naves, para você entender, você fazer um mapa na sua mente racional, eles têm uma explicação até bem plausível dentro do racionalismo limitado humano. É como, por exemplo, se você acender uma chama, dependendo do que está sendo comburido, vai se transformar em fumaça. Aí o ar aparece. Logo, a fumaça se desfaz. Para onde é que ela vai? Ela simplesmente se envolve no meio. É mais ou menos o que acontece com esses OVNIs quando eles aparecem e desaparecem. Qualquer ser de outra dimensão, quando entra aqui, ele vai aparecer como algo sobrenatural. Como se não fosse natural, porque nós entendemos o natural como algo que eu posso tocar. Isso quando estamos dentro do filtro carnal, corpóreo. Um fantasma, que a gente chama de fantasma, não sei porquê, ele se mostra com luz porque a radiação num corpo tetradimensional, a radiação solar, aqui é muito abrangente. Lá na quarta dimensão, quinta, sexta, o Sol, ele brilha, ele não queima, então ele não afeta. Tanto que numa inserção espiritual, que eu vou chamar de viagem astral, no popular, você pode olhar para o Sol e você não queima a retina porque você não tem uma retina. Você tem um protótipo, um holograma de um futuro corpo físico, ou um corpo físico que já se tem, que você abandona todo dia no leito, ou no dia da morte. Também, esse corpo estava em embrião, em germe, muito antes de você nascer. Então, ninguém teme a pré-vida. Todo mundo teme sempre a pós-vida, a morte. Só que você já estava morto, só que estava em embrião.
foi zerado e chega aqui para não entender nada dessas coisas. Porque o condicionamento do cara tem a chance de fazer tudo novo. E essas coisas não são nada novas. Você já viu OVNIs muitas vezes. Talvez até você já viajou num. Você já esteve entre eles. Errou. Como? Usou para benefício próprio e já cai na matéria, toma corpo físico. Então, ter corpo físico sempre é um ato punitório, mas não condenativo, definitivo e eterno. É uma experiência para que você seja freado. O corpo físico, a matéria física, freia as más intenções da alma. E você sabe disso. Por exemplo, você pode agora estar sentindo raiva de alguém e seu corpo, através do lóbulo frontal do cérebro, impede que você vá lá e esmurre o sujeito, ou mate, cometa assassinato ou homicídio. Graças a esse filtro. Então tem alguma utilidade, sim, essa matéria frágil que nos condicionaram. Porque lá na alma, tudo a gente fazia, só que o mal humano estragou essa parte importantíssima do ser humano. Por que não vemos, o segundo fator, o tempo inteiro essas naves? Eu vou localizá-las aonde há um contingente muito importante no céu invisível do Brasil. A gente não os vê. Por quê? Saibam que até a Atlântida, nossos corpos eram etérico-físicos. Estava-se, vejam, esses regentes, que são esses que tripulam essas naves, eles estavam construindo um tipo de ser humano na Atlântida em que tinha no interior do seu protocérebro uma glândula que hoje está praticamente esquecida pela ciência, a pineal. Alguns entusiastas, como aquele médico espírita, o Felipe, que ainda associa isso a uma grande importância científica ligada à espiritualidade. Mas essa glândula, ela era ligada diretamente às retinas. Então, tudo que se recebia do cosmos era visto numa 3D, ou num pré-3D, porque o 3D mesmo só culminou com o afundamento da Atlântida. Mas não podemos esquecer que há os descendentes desses seres elevadíssimos da Atlântida que caíram. Caíram como? Imoral. E nós temos que entender que moral, gente, ética, não pode ser entendida como nenhuma dessas coisas que estou falando pode ser entendida em uma consciência fragmentada que se chama razão, porque razão é rasa. Então, o que acontece? Quando Noé, que é um descendente atlante, a gente sabe muito bem que se ele veio como sobrevivente, ele e família, ele descende do Atlântida, porque o que tinha antes do dilúvio? Atlântida, só um continente. Muito antes tinha a Pangeia, na época dos protoplasmáticos, dos hiperbóreos, depois afundou de novo, mas daí com elevação dos mares daquela época, a mares muito ácidos. Depois tivemos o continente Mu, que era um único, foi alagado, mas não por água, e sim agora por lava, porque a Terra ainda estava em formação. A Terra é muito velha e já foi muito batida, ela já passou por muitos traumas. Se você procura ser um bom dramaturgo, estude os estados cataclísmicos da Terra. Essa sim se sacrificou por nós. Essa sim é coitada, não nós. Nós somos resultado do que levou a Terra a passar por tudo isso.
Sempre nós. A Terra foi feita para nós. Até, inclusive, o que fez a Terra existir, gente, é uma questão kármica. Senão a Terra não existiria mais. Agradeça o karma, você que acha que karma é mais uma crença ou algo fantasmagórico, fantasioso. Né? Tem muitos estudiosos da mente aí que, né, psicólogo, psicoterapeuta, neurocientista, o próprio constelador familiar vai dizer que não, né, que dá para consertar família. Essa gente não entende nem o que eles estão vendo sob as lentes. Então, se a gente voltasse a modificar esse corpo, a evoluir, mas acredita-se que esse corpo físico não evolui mais, agora é só com a vida limitada que se tem, deve-se passar com sobriedade, de forma vitoriosa, entender o que está se passando, mesmo com essa limitação que não vai mudar, e quando desencarnar, subir em etapa e começar a evoluir em outros sistemas. Não há outra forma. Esses seres aparecem para nós para nos sinalizar isso, para mostrar que não existe só isso aqui. E eu não sei por que ainda a gente é tão viciado, tão teimoso de achar que só existe essa coisa que só dói e nunca sana. Percebam, como isso não vai acontecer, esse religamento dessa glândula que foi atrofiada, na verdade é uma dupla, é um par, que é a pituitária e a epífise, ficaram esquecidas, vamos dizer assim, pelo organismo, com algumas funções como produzir melatonina para o sono. Vejam aí a ligação, no sono você se desdobra. Também é a pineal que faz o momento da morte, através das gotas da vida, de um chakra específico ligado a ela, que é o Lalana, muito pouco falado no Ocidente. Então, é uma gama de coisas que não temos dentro do jargão científico. Até como dizia o Olavo de Carvalho, certa vez seu filho perguntou para ele: pai, por que eu vou para a escola? Olavo, muito sóbrio, ensaísta como era, ele assim respondeu para seu filho: apenas para que seu pai não vá preso. Vá, aguente essa ladainha em nome do seu pai, de sua liberdade. Porque Olavo era autodidata, ele tinha tudo para ensinar. Claro que eu não estou aqui fazendo apologia, nem colocando fama em autores, porque são personagens. Mas alguns têm algum destaque que linka com nossos assuntos. Então, você não tem como saber na 3D algo de 4D. É a mesma coisa. O peixe ou a alga, esses seres marítimos que vivem no fundo do mar, eles jamais vão conceber que existe uma zona atmosférica, aérea, em que há seres humanos. Até eles se assustam se aparecer um. Mas você também não aguenta, como esses seres tetradimensionais não aguentam na nossa realidade. Como você não aguenta dentro da água em grandes profundidades. É muito pesado para você. Simplesmente você explode de dentro para fora. Seus capilares todos estouram para grande pressão. Insuportável. Eles também não suportam. Então, onde é que eles ficam seguros? Na 4D, no plano etérico, e na 5D, perdão, que é o astral mental. Numa inserção espiritual, que nós chamamos também de desdobramento astral, é muito fácil evidenciar isso. Eu tive um contato hoje, na madrugada de 29 de 4 de 24, entre 4 e 5 da manhã, como eu evidenciei que a experiência era real? Porque era noite aqui e a localidade onde eu visualizei o que eu vou narrar era
sobre o rio Tietê em São Paulo. Esses dias, inclusive, teve um avistamento em São Carlos, também São Paulo, muito parecido, mas apareceu como luzes. Como eu falei, um elemental, uma nave, ou um ser desencarnado ou encarnado de qualquer linhagem ou hierarquia, aparecendo na 3D, ele vai aparecer como luz. Porque literalmente ele toma fogo. A radiação solar da 3D é muito mais nociva do que qualquer outras Ds. O que eu vejo? Eu vejo exatamente isso aqui. Vou desconfessar que eu nunca tinha visto uma nave dessa aqui. Eu achei por acaso no Google que essas naves em forma de aranha, para mim, uma nave com uma configuração aracnídea é algo inusitado. Mas daí alguém vai dizer, né, os céticos, os positivistas científicos, né, os materialistas vão dizer assim, não, isso aí é um drone. O drone, apesar dele ter sido criado pelos militares americanos em 1977, ele só foi usado como espionagem, como algo factível, perdão, a partir de 1994. Só que essa foto aqui que eu estou lhe mostrando é de 1992 e foi feita no Brasil. Vejam que coincidência. Eu vejo uma frota dessas naves sob o rio Tietê, só que um ser brasileiro de São Paulo gravou essa foto dessa nave, uma dessas materializadas. E foi como por encanto. Apareceu, deu tempo de fotografar, porque queria se mostrar, eles não fazem nada a ermo, sem querer ou sem pensar, e desaparece. Mas ele consegue registrar essa fotografia. Imagine, em 1992, os drones ainda não estavam por aí. Eles eram num projeto, era necessário 30 homens para comandar um único drone. Em 1994, isso começa a ser realidade, mas essa foto é de 1992. Qual é a explicação? E eu fico, eu mesmo, atônito com a experiência de eu ver a mesma nave, porém em outra graduação. Elas estão ali, silentes. Por que em cima do Tietê? Há uma preocupação muito grande desses seres com a poluição. O que estamos fazendo de agressão ao planeta Terra. E não tem rio mais poluído, todo brasileiro sabe, não precisa ser do centro-oeste do país, que é o rio que mais recebe detritos químicos e orgânicos. Por que eles estão ali? Estão ali como aviso. Volta e meia aparecem, se sacrificam na 3D. Qual é a mensagem? Que eles estão aqui. Primeiro que despertar, terá contato com eles. Mas não é aquilo de puxar vaca, puxar um e abduzir. Eles simplesmente estão esperando a hora certa para as pessoas que os entendem. Se os entendem, se tornam um com eles. Paz e verencial a todos.